Rafa, então assim, provavelmente os nossos públicos, eles não se conversam tanto. Porque tu é engenheiro, eu sou psicólogo. O que por si só já parece ser uma diferença gigantesca, né? O pessoal que não gosta de matemática, o pessoal da subjetividade. Então assim, Rafa, me explica pro pessoal como tu chegou onde tu chegou. Pra quem não sabe, o Rafa, ele é dono do perfil @engenheiros do zero, ele tem uma construtora. Fala um pouquinho do teu trabalho, o que que tu faz hoje e como tu chegou aonde tu chegou. Legal. Até é legal explicar assim, o pessoal pensa, pô, o cara lá, engenheiro, fala, sabe, conhece tudo sobre construção, como é que ele tá ali, né? Mas eu brinco assim que eu estar aqui foi uma aleatoriedade da vida, né? Uhum. Sou filho do Ricardo Weiner, irmão do Leonardo Weiner, então tinha tudo para Pra ser psicólogo. para ser psicólogo. Então acabei o colégio, fui para psicologia, fiz 3 semestres de psicologia, gostava muito da área, mas eu não me via muito trabalhando como psicólogo. E na época eu também estava muito em outra pegada. Eu andava de skate, estava tentando ser skatista profissional. Então eu tranquei ele no terceiro semestre de faculdade da psicologia para ir para os Estados Unidos para tentar ser skatista profissional. Então passei ali alguns meses nos Estados Unidos, competi em alguns campeonatos, passei um tempo lá, mas é aquela coisa, né? Faça o que você gosta e deixe de gostar de fazer o que você gosta um pouquinho, né? Acontece. Skate ali realmente como uma obrigação começou a ficar muito pressão e é um mercado um pouco complicado, assim, de realmente tu, pô, virar profissional, tu tem que ser. O alto nível de qualquer esporte, né? Realmente É, entra era, muito forte. era muito complicado, mas foi muito boa aquela viagem até pra eu ver que, enfim, que eu amava andar de skate, continua sendo uma das coisas que eu mais amo fazer até hoje, mas que não era pra mim, pra ser como profissional. Então eu volto lá dos Estados Unidos, já com a ideia de, tá, não vou ser skatista profissional, mas eu também não quero voltar pra psicologia porque eu não me vejo trabalhando com aquilo. Sempre gostei muito dessa coisa de empreendedorismo, de empreender, de abrir empresa. Então eu cheguei pro meu pai e falei, bah, ô pai, vou fazer administração, porque, enfim, acho que daí vai vir a ideia de ter algum negócio, algo do tipo. E meu pai olhou pra mim e falou assim: ah, se tu vai fazer administração, pelo menos faz engenharia, pelo menos vai ter o título de engenheiro. Então ali eu acabei caindo na engenharia. Olhei as engenharias, olhei a engenharia civil como uma possibilidade de, bah, daqui a pouco eu posso construir pistas de skate. Então entrei com essa ideia, ainda tinha a cabeça muito voltada ali para essa questão do skate, ainda era um pouco imaturo também em relação à vida mesmo, negócios, enfim. Tava crescendo, né? Tu era um guri novo também. Tu tinha Exa quantos anos ali? Exato, devia ter uns 19, 20 anos ali. E tava entrando ali na faculdade de engenharia. Então eu entrei na engenharia, comecei a gostar bastante. Começou também a abrir bastante a minha mente para várias questões. Mas eu vi um grande problema da engenharia que é o pessoal às vezes acaba sendo muito cabeça fechada. Tá. Então a gente aprende muito na faculdade, parte técnica, cálculo, como dimensionar uma estrutura, tubulação, todas essas questões, mas Acaba sendo um curso, então, muito técnico, muito parece. técnico, mas a gente não acaba aprendendo muito a ganhar dinheiro, o que que eu vou fazer, como eu vou conseguir um bom emprego. Então isso era algo que me incomodava, já que eu já entrei na faculdade com essa ideia de empreender. Então nesse meio tempo, comecei a estagiar numa empresa, na maior construtora aí do Brasil. E cara, foi assim um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque era assim, pô, tu tava um contrato de estágio de 6 horas, tu ficava 8, 9 horas por dia lá, uma cobrança excessiva, tu via muita coisa errada acontecendo, tu via muita gente muito qualificada, então engenheiros, pô, engenheiros, cara, top, gente muito inteligente que podia estar ganhando muito dinheiro na vida, e o cara ali não era nem contratado como engenheiro, ele era um auxiliar de engenharia, ele era um analista. Então, pô, o cara estudou 5, 6 anos para não ter nem aquele título. Então isso foi algo que me incomodou muito. Eu não consegui ficar muito tempo lá. Eu fiquei 3 meses lá. Mas quando eu tava lá, eu comecei a reparar algumas coisas. Comecei a ver que toda semana quase ia um fiscal da Caixa lá nas obras. E comecei a entender que existia ali um mercado de construções financiadas. Que essas grandes construtoras nunca construíram com o dinheiro delas, sempre pegaram de financiamento. E que também existia esse mercado para pessoas físicas. Então eu comecei a estudar um pouco sobre esse mercado e decidi que, cara, vou sair agora desse estágio, vou abrir minha construtora. Então foi mais ou menos essa forma aí que hoje eu tô aqui com a minha construtora, enfim, dando aula também sobre esse ramo e tudo mais. Cara, é muito legal, assim, te ver falando da tua trajetória, porque, querendo ou não, eu vivenciei essa tua trajetória, eu vi tu fazendo esses movimentos e sempre foi muito, de novo, como o irmão mais velho mesmo, dava muito orgulho de ver tu tomando esses caminhos e te aventurando, né? E eu acho muito curioso e muito
interessante. Eu acho que isso fala muito também da educação que a gente tem em ensino superior no Brasil. Porque quando tu fala da engenharia de ser um curso muito técnico, a psicologia não foge muito disso, né? Ela vira um curso muito teórico e prático, mas tu não sabe, muitas vezes tu não aprende a como se inserir no mercado. E isso às vezes gera uma angústia muito grande em todo mundo. E é muito legal ver como tu foi construindo, porque, sim, querendo ou não, tu dentro da psicologia, tu teria um template do que tu poderia fazer e tu teria um caminho até como eu tive, mais facilitado em alguns níveis, porque tu tem alguém que tu pode te ancorar e tu pode perguntar e vai te auxiliar. Mas muito legal ver isso. E daí tu fala que hoje o teu trabalho, ele tem a construtora e tu dá aula. Mas vamos primeiro focar na questão da engenharia, né? Como que é o teu trabalho hoje? O que que tu faz, assim, no teu trabalho mais como engenheiro e como empreendedor mesmo, nesse sentido? Legal. Eu acho que para explicar é bom voltar também um pouquinho ali para aquela questão que eu tava falando do estágio, enfim. Uhum. Então eu tava nessa época, comecei a ver ali que toda semana iam fiscais da Caixa ali na obra, e eu comecei a entender que existia um mercado de construção financiada. Ou seja, a gente consegue construir casas utilizando o dinheiro do banco, utilizando quase nada de recursos próprios, descapitalizando um valor muito baixo. Então, quando eu comecei a ver isso, foi a primeira vez que eu olhei ali para uma oportunidade na engenharia do tipo assim, cara, eu posso fazer isso. Com isso aqui, eu posso abrir uma empresa. Porque eu até olhava, parte de projeto estrutural, aquelas partes mais conhecidas na engenharia, mas na minha cabeça ainda eram mercados muito saturados, assim, pô, eu ainda ia ter que batalhar muito para de fato conseguir ter sucesso nisso. Então comecei a estudar muito sobre aquilo, consegui os normativos da Caixa, do banco, comecei a estudar e pensei, pô, legal, já sei a parte teórica, estudei aqui alguns meses lendo isso, olhando todo mundo que falava sobre isso, vou tentar procurar um estágio, ainda estava na faculdade, né, estava no 6º semestre de faculdade, vou tentar achar um estágio nessa área. E eu vi que em Porto Alegre, pelo menos, nenhuma construtora se colocava ali no mercado como uma especialista nessa área, como especialista em construção financiada. Não encontrei ninguém assim que realmente trabalhava com isso de uma forma mais séria. Então eu pensei, cara, tem uma oportunidade aqui, se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. Então mesmo na faculdade, decidi ali abrir a minha construtora. Então abri a minha construtora, consegui captar ali meu primeiro cliente, comecei a construir e começou a dar muito certo. É algo ali que a gente tendo conhecimento começa a dar muito certo. Só que eu tinha uma questão muito grande assim comigo, uma dificuldade às vezes de captar cliente, porque eu era muito novo, não era ainda engenheiro formado e ainda tinha cara de mais novo do que eu era. Então isso acabava complicando um pouco. Então eu vi como uma forma de gerar autoridade para mim, eu começar a falar sobre isso na internet. Então, como eu sabia, dominava o assunto, poderia explicar para mais pessoas, eu abri ali um canal no YouTube. Eu também utilizava esse canal no YouTube para mandar as explicações para meus clientes. Então, é um assunto técnico, é um assunto difícil de entender. Então, pô, ter vários videozinhos ali ajuda muito. E no momento que eu fui... Até uma educação mesmo pro teu cliente, para ele entender do que tu tá falando e não ficar naquela coisa de uma call de 2 horas por vez com cada cliente. Exatamente, às vezes eram as mesmas dúvidas repetitivas que a gente tinha com vários clientes. Então, cara, olha esse vídeo aqui que tu já vai entender. Então, nesse momento, comecei também a estudar sobre marketing, sobre essa questão de como crescer nas redes sociais. Eu vi essa ascensão, então eu não tinha muita ideia de qual caminho eu ia seguir, mas eu sabia que era importante ter audiência. Então, comecei a falar sobre construção financiada na internet. Tinham poucas pessoas que falavam sobre isso no Brasil. Eu, modéstia à parte, achava que eu explicava melhor que essas pessoas que já estavam ali com muita gente, com muita audiência. E foi tudo dando certo. Assim, o início é muito complicado, a gente grava, fica 3, 4 horas gravando um vídeo para ter 5 views, 6 views, mas vai crescendo. E no momento que foi crescendo, meus clientes começaram a vir ali do YouTube mesmo. Então, Rafael, vi que tu explica, que tu fala sobre financiamento, eu queria construir minha casa, eu também sou de Porto Alegre, como é que a gente faz para construir essa casa? E nesse momento também, em paralelo a isso, o pessoal começou a pedir para ter uma explicação de uma forma mais profunda sobre isso. Então, Rafael, eu gosto da forma como tu explica, tu tem algum curso sobre isso? Tu tem algum treinamento sobre isso? Então eu comecei a ver, posso usar isso como também uma outra forma de renda, enfim, e também de... E de disseminar conteúdo, né? Exatamente. Que eu acho que também era uma das coisas que eu me lembrava de tu falar, né? De como tu perceber que era uma coisa que muita gente poderia realmente se beneficiar e as pessoas não sabiam que existia. Não, e até pelo nosso pai, né? Nosso pai, ele é psicólogo, mas ele é professor. Então, desde criança, eu sempre atrelei muito trabalho a dar aula.
Então, às vezes, pô, tava lá fazendo cálculo, fazendo projeto, na minha cabeça eu não tava trabalhando. Mas quando eu ia lá e dava uma live, era mais trabalho do que aquilo, sabe? Porque Perfeito. tem aquela coisa de a gente atrelar. Tanto que quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, cara, agora eu me achei. Porque eu sempre gostei daquela coisa de abrir a empresa, abrir a construtora, captar o cliente, mas eu nunca fui o cara do projeto, o cara do dia a dia na obra. Então, dessa forma no YouTube, então começou o pessoal, a gente vai ganhando audiência, vai crescendo no Instagram, YouTube. Então hoje ensino o pessoal também sobre essa metodologia de construção financiada, como o pessoal consegue abrir sua construtora, construir casas para clientes, construir casas para vender. E também, em paralelo, tem minha construtora, que é todo um ecossistema que acaba sendo alimentado, né? A gente estando ali em evidência, acaba que tudo ajuda.